A pastagem é densidade de semeadura. Escolha da genética adequada e conhecimento da cultura antecessor. A pastagem é o que veio antes. O que temos no momento e o que está por vir. A pastagem é a adubação. O processo de colheita. O cuidado constante e metódico. A pastagem é data de semeadura. Controle de plantas indesejadas e todo o planejamento envolvido. E sabemos disso porque a pastagem é o nosso negócio. Buenas, pessoal, tá no ar o 9º episódio da primeira temporada do ciclo de podcasts Falando em Pastagens. Esse programa é um oferecimento de PGG Ridson Seeds, uma empresa do grupo DLF. Eu sou o Leonardo Nunes, engenheiro agrônomo da PGG Ridson Seeds e, como de costume, o companheiro Eduardo nos acompanha nesse, que é o último episódio da primeira temporada. E para encerrar e já dar os trabalhos na próxima temporada, o que nos espera no ano que vem, a gente trouxe um convidado que a gente aprecia muito o conteúdo gerado por ele, e não só a gente, mas todo mundo que está envolvido no mercado da pecuária de corte. Eu vou tentar fazer aqui uma breve introdução, o currículo é vasto, mas para que a gente tenha uma ideia, então hoje conosco na mesa o professor Júlio Barcelos, que é médico veterinário, PhD em produção animal, professor titular do departamento de zootecnia da URGS, foi professor do Eduardo, coordenador fundador do NESPRO, que é o Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva, autor de quantia de artigos, ou seja, colaborou muito e colabora ainda com a ciência e informação fidedigna do que é a pecuária de corte, e também consultor para instituições, empresas, segue na ponta da lança aí ajudando quem produz a campo. Professor, muito obrigado pelo tempo, por essa agenda disputada, e que bom que conseguimos estar com o senhor aqui. Bem, Leonardo e Eduardo, ambos tive o prazer de tê-los como estudantes de graduação. Eduardo teve um pouco mais de tempo, também foi nespriano, e é uma honra poder contribuir e aprender também, principalmente com a natureza das perguntas que nos levam a formular novos pressupostos, novas respostas, e essas respostas e esses pressupostos é que podem ter uma utilidade àqueles que acompanham estas novas formas de comunicação, muito presentes no dia a dia, na mobilidade que temos. E o meu objetivo aqui neste momento é aprender e contribuir e agradecer essa oportunidade que a PGG me dá para levar mais detalhes, mais algumas sacadas tecnológicas e algumas pauladas no mundo real. Obrigado, professor. Bom, primeiramente agradecer a sua presença. A gente, desde o primeiro episódio, a gente fala no seu nome aqui, que a gente gostaria de chamar, e acabou ficando para o último episódio. Acho que vamos fechar com chave de ouro esse nosso podcast, esse nosso ano de podcast. E, professor, muito me orgulha, né, ser ex-nespriano. Inclusive, temos um grupo dos ex-nesprianos no WhatsApp, onde a gente troca ideias e tudo mais. Muitos amigos que ficaram do Nespro. E eu sempre achei incrível o Nespro ser um grupo interdisciplinar, né, que não envolve só as agrárias, zootecnia, agronomia, veterinária. E nós tínhamos, na minha época, administradores, advogados. Eu queria saber do senhor, gostaria que o senhor explicasse um pouco o que é o Nespro hoje, como é que funciona o trabalho dentro do Nespro, e se continua tendo gente de outras áreas contribuindo para a pesquisa, para o desenvolvimento, né, na área da cadeia de bovinos de corte. Bem, o Nespro ele completa 20 anos agora, 21 jornadas em 2026, e nós tivemos uma puxada por parte de pessoas que eram vinculadas às minhas orientações de pesquisa lá em 2005, 2006, para formar um grupo. Mas desde o momento eu sempre pensei assim, grupo de pesquisa faz pesquisas. Eu acho muito pouco. A grande dificuldade no Brasil
é fazer com que o conhecimento chegue de uma forma mais entendível, mais digerível pelo usuário final. Então, nós criamos um grupo com base na pesquisa, mas com base mais alicerçada e voltada para a tecnologia. Como os problemas, e para trabalhar naquilo que eu chamo de cadeia ponta a ponta. O que é cadeia ponta a ponta? É o consumidor da carne bovina até o provedor de insumos. Então, ontem eu estava falando para consumidores de carnes. Hoje eu estou falando para um provedor de insumos, que é um provedor de sementes. Agora, a distância que vai da produção de sementes ao consumidor de carnes, ela precisa ser encurtada e compreendida por ambos. Seja quem consome o produto final, que não é a semente, que é a carne, mas seja quem produz a semente, que não é a carne, mas um insumo fundamental para chegar naquele tipo de carne conforme suas conformidades. Bom, então nós montamos um grupo, um núcleo que tivesse esse viés de transitar no meio da produção e entre os diferentes agentes da cadeia produtiva. E para fazer isso, não podia ser um grupo extremamente especializado, cartesiano, com conhecimentos dentro de caixinhas. Então, sempre procurei desenvolver uma visão mais integrada e sistêmica da produção. Seja ela dentro da porteira, com o pé no barro, mas também enxergando um ambiente de negócios, de resultados econômicos, de viabilidade tecnológica, sempre integrados com o que é demandado pelo mercado. E o grupo cresceu, sempre tivemos em torno de 25, 30 pessoas, com diferentes formações. O objetivo principal é a cadeia produtiva da carne bovina. Quem participa do NEASPRO tenta se enxergar onde está o seu espaço. Então, eu tenho, por exemplo, uma advogada hoje fazendo doutorado comigo. O que ela está fazendo? Alguém vai dizer, mas como um advogado? Pecuária, semente, pastagens? De onde saiu isso? Não. Tem um papel fundamental. Hoje nós estamos discutindo propriedade intelectual da carne Angus. Porque existem muitas falsificações. Sim. Todo mundo quer usar a palavra Angus. E quem defende isso juridicamente? Mas isso é cadeia produtiva da carne. Claro. Então, tenho uma pessoa que trabalha com estatística. Uma das áreas fortes do NEASPRO hoje é inteligência de dados. Nós trabalhamos com os dados do mercado. Então, nós precisamos de expertises que vão complementando com aqueles que têm uma formação mais especializada na produção, mas, ao mesmo tempo, quem trabalha com a produção começa a enriquecer também seu vocabulário, suas competências, conversando com pessoas de outras áreas. Porque se nós os três vamos conversar sobre pasto, eu posso assegurar a vocês, nós não vamos chegar muito longe. Nós precisamos sair desta zona de conforto, onde estamos falando tudo a mesma coisa e concordando. Não, nós temos que pensar de diferentes formas, e este somatório, na construção de uma equipe de trabalho, ele constrói uma expertise mais sistêmica, com uma visão mais global e com uma visão mais analítica do que aquele especialista pontual. Como vocês atuam num segmento comercial, vocês têm no dia a dia, na proximidade com o cliente final, perguntas de natureza completamente distinta. Vocês entram numa porteira querendo demonstrar a qualidade de uma semente e a importância que ela representa. Por outro lado, o produtor está muitas vezes preocupado se vai chover, se ele tem logística, se ele tem a semeadeira correta, se ele tem todo o know-how para que ele possa colher tudo aquilo que a tecnologia está lhe apresentando. Então, o NEASPRO transita muito nesta perspectiva. É um grupo multidisciplinar que alcançou uma reputação. Hoje, os nossos índices de preço são indexadores para vários negócios do Rio Grande do Sul, e isso tudo é desenvolvido pela equipe. Os alunos aqui trabalham muito, bolsistas de iniciação científica, como o Eduardo foi, trabalham nisso e vão adquirindo estas competências de conversar com o cliente, de conversar com o empresário, de aprender a se comunicar, e isto
vai gerando desafios, mas vai posicionando essas pessoas para o objetivo final, que é uma inserção no mercado do trabalho de uma forma um pouco mais segura, não tão especializada, mas um pouco mais abrangente, que é o que o mundo corporativo busca hoje. Perfeito. Então, esse é o Nespro, isso é o que nós estamos fazendo. Não, e com o impacto que tem o Nespro, eu imagino que tem umas 150 pessoas na equipe. Não, porque nós não trabalhamos com hierarquia. Isso no mundo privado é até perigoso de falar. A nossa hierarquia não é um manda no outro. O que nos move são os objetivos comuns. O Leonardo, se estiver no Nespro, pode ter os seus objetivos. Olha, eu tenho no Nespro fazer mestrado para melhorar a minha empregabilidade e a minha inserção no mercado de trabalho. Ok, esse é o teu objetivo. Mas tem um outro objetivo que é do grupo. E o objetivo do grupo é um objetivo conjunto que todos têm que lutar por ele, independente do seu objetivo pessoal. Então, para nós, no Nespro, a primeira coisa que nós fazemos é mandar fazer uma cirurgia plástica tirando o umbigo. Ninguém tem mais umbigo. Não olha mais para o umbigo. Agora é uma legião com um objetivo comum. Nós temos que vencer um desafio. E todos lutam para vencer o desafio. Se esse desafio se alinha com seus objetivos pessoais, melhor. Às vezes, seus objetivos pessoais estão equivocados e é preciso entrar numa guerra para compreender que as suas habilidades é de fazer um podcast e não de vender sementes. E talvez, falando de uma forma mais direta, mais aberta, mais segura, seja capaz de gerar confiança para alguém comprar mais semente. Então, eu estou chamando de semente, e a analogia ela é perfeita, como aquilo que germina e se multiplica, que é o conhecimento. Perfeito. E o Nespro, ele vem com essa ideia de formar pessoas também, que é isso. Eu me recordo que nós, muitas vezes, no sábado pela manhã, tínhamos momentos juntos para receber um treinamento sobre apresentação, sobre como se portar, sobre como pesquisar artigos. Então, tudo isso, né, dentro do grupo, era todo mundo junto, aprendendo, e quem sabia, ensinando quem não sabia, né? Claro, E isso acaba nos dando há quase 15 anos, este tipo de canal que nós estamos usando aqui, estes recursos, nós já apresentávamos, já treinávamos no Nespro. Como fazer filmes. Filmmaker, tinha toda uma parafernália lá de gente, nós levávamos profissionais para ensinar os alunos. Como é que tu faz? Jamais se imaginava que nós íamos ter um canal no Instagram hoje com 25 mil seguidores. E outro detalhe muito interessante em termos profissionais, principalmente para os jovens, nós tivemos uma egressa do Nespro hoje, que está numa corporação, que foi contratada simplesmente porque ela criou o Minuto Técnico Nespro. Aquilo foi a alavanca para ela trabalhar. E vocês sabem disso, vocês estão adquirindo essas expertises durante a jornada. Isto pode ser preparado com antecedência. Jamais, eu não saberia falar num ambiente como esse se não fosse treinado para isto. Então, há 30 anos nós produzíamos filmes, de passar as madrugadas com esse pessoal de mídia, quer dizer, não, faz isso, corta, cola, produz. E isso me ajudou muito a entender a palavra-chave chamada comunicação. Comunicação. Então, isso é fundamental. Principalmente entender o que o receptor vai entender daquilo que eu falo. Claro, sim, existe uma grande distância, né? O que a gente pensa, o que a gente fala e o que a outra pessoa entendeu. Sim. Então essa E aí essa tá o diferencial, eu acho, de muitos técnicos, que é isso, né? É a comunicação, é conseguir passar, fazer com que o produtor, ou com quem tu tá, né, conversando, entenda o que tu tá passando e consiga utilizar aquilo de uma forma, né, positiva para sua propriedade. É isso que é a maior dificuldade hoje de muitos técnicos, né? Falar a língua do produtor, inclusive, né? Conseguir, porque a gente muitas vezes é muito técnico, fala de uma maneira difícil, de difícil compreensão. Não há dúvida de que o conhecimento técnico ele está presente, ele é sólido, as universidades formam excelentes profissionais, tecnicamente, vírgula, mas totalmente despreparados para o mundo real. Até porque, com o acesso à informação hoje, com a inteligência artificial,
facilmente eu faço uma pergunta de natureza agronômica sobre um tipo de pastagem, se eu alimentar com as devidas informações, ele vai me fazer um planejamento forrageiro perfeito. Aí eu consulto um técnico só para validar. Então, nós precisamos estar preparados para o segundo passo. Que é isso? Que é a comunicação, a postura, as atitudes, o entendimento de negócio, o entendimento da legislação, o entendimento da logística. Então, o profissional que consegue enxergar isto, ele potencializa a sua formação técnica. Agora, se ele não tiver esta capacidade, a sua formação técnica, ela fica em segundo plano. Porque ele não terá espaço para demonstrar estas competências, porque lhe falta a criação dos vínculos de confiança e os canais adequados de viabilizar aquilo que ele sabe que a sua expertise vai permitir solucionar um problema. Diga-se de passagem, problemas esses que são cada vez mais complexos. Então, por isso que o especialista é um profissional em extinção no mundo da agropecuária. Hoje eu defendo um outro profissional, que não é o generalista, não é o especialista, é o versatilista. Esse é o profissional que Júlio Barcelos criou nos últimos anos, é o versatilista, que ele está preparado para tudo. Ele tem que ter uma noção boa de todos os assuntos, mas principalmente desenvolver respostas e soluções rápidas. Vocês não podem chegar numa propriedade rural, o produtor diz, me faz um planejamento forrageiro e daqui 6 meses vem o planejamento forrageiro. Não. Tem que estar pronto. Só precisou dos elementos de entendimento do local, do perfil do produtor, dos recursos da logística, do microclima, e agora eu vou entrar com essas variáveis e o meu planejamento já está pronto. Não, eu só vou ali no armazém da esquina, na curva do corredor, e já vou lhe trazer. Me espere um minutinho aqui. É isto. Então, esta versatilidade é que o profissional precisa ter para ir a campo. Perfeito. Muito bom. Uma surra de conhecimento. Professor, e nesses 20 anos de Nespro, como que o senhor percebe o movimento do mercado? O que já mudou? O que ainda está mudando? O que o pessoal ainda não adota da maneira correta de tecnologia, seja a pastagem, seja a parte reprodutiva dos animais? O que o senhor percebe que é um déficit muito grande, que a gente deve melhorar a comunicação, talvez, para fazer com que o produtor evolua nessa parte? Bem, isto não é nos últimos 20 anos. Isto é um problema quase que histórico. Eu estava fazendo uma leitura de um material simples, modesto, de 45 anos. E nessa leitura falava de tipificação de carcaças. A importância de vender a rendimento de carcaças. E dizia nesse texto, os produtores e a indústria frigorífica estão muito atrasados. Estou falando de 1980. Porque ainda vendem no peso vivo e raramente no rendimento, e as carcaças e os animais não têm nenhum tipo de avaliação. Então vem uma pergunta, por que isto ocorre? Então talvez a partir desta resposta eu consiga abarcar este questionamento dos últimos anos. Toda a tecnologia, ela tem um tempo de amadurecimento para entrar na aplicabilidade. Tecnologia se chama conhecimento aplicado. Mundo real, nos diferentes segmentos da produção. Quando esta tecnologia não é bem comunicada, quando esta tecnologia não contempla aspectos econômicos, aspectos de impacto, aspectos de resultados e também aspectos de riscos, que são as probabilidades de não dar certo, ela leva, isso está estudado, 25 anos para entrar na porteira de um produtor. Então vocês têm formação agronômica, carga, lotação, pressão de pastejo, taxa de lotação, usem o termo que quiser.
disponibilidade, que é uma das variáveis mais importantes para o sucesso de colheita e aproveitamento de uma pastagem. Quantos anos se fala nisso? Mais de meio século. Por que não entrou na propriedade rural? Porque nós não estamos sabendo comunicar naquelas palavras que são as geradoras do encantamento e da confiança. Esta mesma tecnologia, e vou fazer o link com aspectos da reprodução animal, e agora vou fazer uma analogia com o IATF. Quando a tecnologia é clara, bem comunicada, demonstrada sua viabilidade operacional, o custo e o resultado econômico, ela leva 5 anos. Então, se vocês compararem ajuste de carga com o IATF, ajuste de carga é a primeira, leva 25 anos. No Brasil está levando mais de 25. IATF, 5 anos. Então, não existem erros, existem aprendizados. Então, nós precisamos enxergar melhor de como dialogar sobre as tecnologias com algumas palavras que são mandatórias, que em vendas a gente chamava de janelas de 5 segundos. Hoje não é mais assim. Isso não é mais venda, isso é necessidade. Então, por que o produtor não se convence? Não é ele que é burro. Ele tem as suas barreiras de autoproteção. Só vamos superar esta autoproteção com pedagogias adequadas e com conhecimento muito bem estruturado para falar sobre as palavras mágicas que lhe dizem muito bem. Esta variedade de festuca vai transformar o meu sistema. Transformando o meu sistema, eu posso trabalhar menos, posso ter menor custo, posso ganhar mais. Aí eu tenho elementos para decidir. Mas enquanto eles que estão me propondo a ideia, um sai por uma porteira e entra outro pela mesma porteira e um sai me dizendo festuca é a que vai melhor fechar sua cadeia forrageira, e chega o outro me dizendo não, talvez com braquiária. Eu, como produtor, lá no dentro da porteira, eu fico pensando, e agora? Se nem eles se entendem, e mais ainda, não, ambos desejam me vender, até entendo. Mas depois entra um professor com seus alunos aqui e diz assim, não, nenhuma das duas. O melhor é plantar milho e fazer silagem. E agora, o que eu faço? 2 técnicos formados. Tá bem, têm os seus interesses empresariais, mas eles têm responsabilidades. Até entendo. Agora vem o professor e me diz que não é nenhum dos dois, que é silagem de milho. Sabe de uma coisa? Vou esperar mais 24 anos e vou ver se alguém me convence disso. Então, nesta perspectiva que nós precisamos em todas as dimensões. Pesquisadores, consultores, algumas questões nós precisamos harmonizar um pouco melhor. Perfeito. Nos entender um pouco melhor. Então, chega lá o meu colega Paulo Carvalho e diz assim, deixa uma boa cobertura de massa que vai beneficiar o teu cultivo agrícola. Aí chega um outro coleguinha e diz assim, não deixa porque vai dificultar o plantio. A tua máquina, o teu trator vai patinar em cima dessa palha. O que eu faço? Então nós precisamos, não é criar consensos sobre a burrice, mas consenso sobre determinadas soluções que estão cientificamente provadas e que nós não temos que estar discutindo. A nossa discussão não é faz ou não faz, estará preparado esta empresa, esta fazenda, esta propriedade rural, esta equipe para usar ou não? E é isto. Eu posso chegar, quando eu estou falando da festuca, eu posso dizer, o senhor não está preparado ainda. O ano que vem eu volto. Eu vou lhe preparar para nós entrarmos bem, para todos ganharmos, para criarmos a confiança. E alguém vai dizer, mas Leonardo, tu não vai vender então? Não, não vou vender hoje. Eu quero vender 5 anos para frente, mas quero vender sempre.
Eu acho que esta é a lógica que nós precisamos. Então, a mudança nessas últimas décadas foi entender isso, as respostas de por que o produtor é tão reticente. Quando nós vamos superando isto, e vem sendo superado, em muitas ilhas de produtividade, nós conseguimos transformar isto naquilo que eu denomino de uma propriedade espelho, que é aquela que os outros podem se espelhar. E vão fazer desse reflexo do espelho os ajustes necessários para aquela realidade, para colher melhores resultados daquela técnica. Sim, e junto com esse processo de transformação, que a gente foi se entendendo e construindo uma conversa um pouco mais entendível por todos, vem mais a questão da sustentabilidade, né? Então, a todo momento nós temos algum fator chegando novo no sistema e que pressiona o produtor para que ele mude alguma coisa na produção e, enfim, vá se adequando, até porque o consumidor final tem uma simpatia por ele, não torne um vilão do sistema. Como que o senhor vê hoje essa temática encarada pelo produtor e encarada pela cidade? A questão da sustentabilidade do sistema. Será que a gente está comunicando isso de uma maneira correta? Será que falta alguma coisa? Bem, esta palavra sustentabilidade, ela precisa passar por uma cirurgia. Uma cirurgia de cordas vocais. Para que aquele que verbalize esta palavra tenha uma compreensão de qual a dimensão que ele está falando. Então, de certa forma, o consumidor dos produtos agropecuários, de uma maneira geral, não da carne bovina, ele recebe uma verbalização de uma sustentabilidade de natureza ambiental. Esta. E isto foi reduzido para um parâmetro: emissões e balanço de carbono. Ponto. De outra natureza, esta verbalização vem de aspectos econômicos. De outra verbalização vem de aspectos de natureza legal. Das implicações regulatórias que estabelecem as formas de produzir. E de outra maneira vem a chamada sustentabilidade social. Então, palavras como povos originários, preservação de um pé de cuia que nasceu há 1000 anos numa coxilha do Rio Grande do Sul, tem seus contextos. Não critico nenhum deles. A nós cabe ter um entendimento mais amplo, e várias abordagens que foram feitas na COP30 procuraram ampliar um pouco a discussão, demonstrando que não existe uma sustentabilidade. Existem pilares fundamentais para sustentar algo, como se fossem alicerces. Que alicerces é esse? O primeiro é econômico. O produtor tem o seu maior interesse em preservar seus recursos de produção, desde que ele tenha resultados econômicos. Ele não vai devastar 2 pés de árvore porque está sobrando dinheiro. É porque está faltando dinheiro. Esta é a primeira sustentabilidade. Ele precisa se adequar também à legislação. E ela precisa dialogar de uma forma mais adequada, principalmente nesses aspectos que usam da palavra supressão. Depois nós vamos entrar nas pastagens. A supressão. Então, suprimir um recurso de produção está muito sustentado, de novo, nos seus resultados econômicos. Então, toda vez que houver uma sustentabilidade financeira da atividade, nós temos o primeiro grande driver para conversar com o usuário dos recursos, solo, água, flora, fauna, para que determinados cuidados sejam seguidos no sentido, não é de garantir às próximas gerações,
Isso são jargões circunstanciais. É de garantir a continuidade daquele negócio como uma atividade econômica, que gera empregos, que gera renda, que gera tributos e que se revertem em bens para a sociedade. Então, a comunicação, felizmente, está melhorando, mas ainda existem muitos embates. Eu estava lendo ontem uma publicação na Science sobre comentários da supressão do bioma Pampa. E considero, de meus colegas de universidade, um pouco questionável nós afirmarmos que a agricultura é que extingue o bioma. Pode ser um pouco temerário. Nós podemos ter combinações de utilização do recurso chamado bioma por múltiplas atividades, de formas mais equilibradas. Então, a forma de explorar os recursos naturais talvez sejam os principais fundamentos da manutenção e da construção de uma nova sustentabilidade. É nessa direção que caminha um pouco aquilo que eu enxergo. Perfeito. Excelente. Que é o produtor, na verdade, é isso. Esses sistemas mais sustentáveis, e obviamente sustentável economicamente, se mostra como o sistema, né? Como é isso a seguir, para tu ter um tempo, um trabalho, uma vida ali que tu possa deixar os recursos para os teus, né, filhos, netos. Então, não acaba no bolso do produtor, né? É por aí que se... Agora, é claro que uma comunicação mais simples, mais direta. Então, vamos usar o critério anterior que eu falei a respeito de uma tecnologia, que leva muitos anos para ser entendida. Esta comunicação sobre sustentabilidade, ela pode não ser bem compreendida de forma muito rápida, porque os canais hoje são muito mais eficazes em chegar no receptor final, que é o público e a sociedade. Então, nós precisamos construir em diferentes dimensões. Então, uma empresa que comercializa sementes tem o seu rol, tem sua função sobre a sustentabilidade. Olha, eu estou trazendo espécies que favorecem a fauna, sim. Que favorecem a polinização, sim. Que favorecem a maior estabilidade de um rebanho em uma região, que é a do habitat natural. Então, eu posso transmitir, devo transmitir isso para a sociedade. Eu vendo um insumo, que é a natureza. É uma semente, sim. Mas é uma semente que os ecólogos dizem alienígena. Não, necessariamente. Ela é alienígena se ela devasta o ambiente natural. Mas ela vem para conviver com o ambiente natural, até porque, para se preservar, sobreviver e se reproduzir naquele ambiente, ela tem que estar em equilíbrio. Então, continuamos com o ambiente em equilíbrio. Então, seria proibido qualquer outro insumo de entrar num bioma, porque ele colocará o bioma num foco de insustentável. Não é assim. Agora precisamos comunicar. Olha, isto mitiga carbono, isto proporciona um aliviamento do uso de um outro pasto natural, por exemplo. Como a sociedade americana, norte-americana, aceitou que se possa usar repartidores do crescimento, os beta-agonistas, os anabolizantes, na engorda de gado em confinamento nos Estados Unidos. Como? Uma sociedade tão evoluída, porque lhe foi apresentada uma forma tão interessante, dizendo assim, olha, se nós utilizarmos estes produtos, estes aditivos, nós vamos aumentar a produtividade em 10%. Então, a pressão sobre os recursos naturais, sobre mais áreas de milho, mais áreas de pasto, maior lotação, será aliviada. Sim. Então, eu tenho um recurso que tornou mais sustentável o processo e a sociedade, palmas, entendi, estamos juntos. Sim. Então, a sociedade brasileira precisa compreender, a sociedade gaúcha, olhar para o seu bioma, que
que lhe permite encher a boca e chamar de pampa, precisa enxergar estes aspectos, que às vezes a flexibilidade, a tolerância, primeiro científica, depois do mundo real, pode alavancar ganhos de produtividade, que por sua vez construirão ganhos de sustentabilidade. Excelente. Sem dúvida nenhuma, uma aula do que é a cadeia da carne, enfim, todos os processos envolvidos. E aí a gente vê mais uma vez a riqueza e a importância de ter um grupo multidisciplinar como o Nespro preocupado em fazer essa comunicação. Bem, nós vamos fazer uma pequena pausa agora. Partimos para o segundo bloco em seguida, com mais assuntos como o mercado consumidor. Seguimos com o marketing dessa cadeia, né? Como que a gente pode comunicar de forma eficiente. Nos vemos logo, logo. Já pensou em semear um azevém de alta tecnologia sanitária? Sabia que a PGG Ridson Seed possui um programa de melhoramento genético no Brasil? Somos a primeira empresa privada a ter um programa de seleção para azevens resistentes à brusone. O primeiro material lançado é o azevém PGW Feroz. Além de ter um teto produtivo maior que os outros diploides de ciclo curto, ele resiste à alta pressão de doenças como brusone e ferrugem. Seu campo merece o melhor, seu rebanho também. Retornamos então, começando o nosso segundo bloco. Acho que a gente tem aí um excelente profissional, uma pessoa com uma capacidade explicativa muito grande. E vale a pena fazer a pergunta, né, Eduardo? Vale a pena. Então, professor, a gente escuta muito falar do ciclo da pecuária. E são ciclos de aproximadamente 5 anos, né, onde se abate fêmeas, se aumenta o preço da carne, começa a produzir terneiro, está valendo terneiro, e esse ciclo, isso é cíclico, né? A primeira pergunta que eu gostaria de saber, nos grandes players mundiais de produção de carne, esse ciclo acontece também? Isso é algo normal? E esse nosso ciclo, ele vai se manter? Isso continua para sempre? Ou tem alguma maneira de estabilizar ou de esse ciclo alongar? Perfeito. 3 pontos muito importantes. Quem acompanha este programa precisa compreender do que nós estamos falando. Ciclo é algo que tem um começo e o final representa o recomeço. Isto é cíclico. É um círculo. Este ciclo na pecuária, ele foi e continua sendo determinado por um elemento: grande produção. Vamos já fazer analogia com o arroz. Uma grande oferta de produto, baixa preço. Então, por algum sinal externo, condições climáticas favoráveis, estimula alguém fazer investimentos na pecuária. Mais pastagens, mais tecnologia, e aumenta a sua produtividade. Estes sinais em um país faz com que o país produza mais. Se esta oferta no final do ciclo não for absorvida pelo mercado, seja por poder aquisitivo ou por alguma crise econômica, diminui a demanda e baixa preço. Quando baixa o preço desta avalanche de carne que foi colocada no mercado, o produtor vai receber menos pelo seu boi. Só que ele precisa pagar suas contas. O produtor de arroz vendeu toda a sua safra e não pagou suas contas. Ficou endividado. O pecuarista vendeu os animais que ele normalmente iria desfrutar, não pagou suas contas, ele olha para o estoque. Vou ter que vender parte do estoque. O que ele faz? Qual é a parte do estoque que tem bom valor nominal?
vacas adultas que estariam sendo destinadas à reprodução. Então ele vende as matrizes e num fenômeno nacional, regional, é um fenômeno mais ou menos de manada. Todos vendem as matrizes, derruba o preço. E o ciclo, que antes era de alta, entrou no ciclo de baixa, tem uma certa duração, menos matrizes, menos gado, menos produção, menos oferta para a mesma demanda, aumenta preço. Sim. Ponto. Então este é o ciclo. Perfeito. Ocorre em todas as regiões pecuárias do mundo? Sim. No Brasil tem registros desde 1950. Eu tenho apresentado em várias conferências desde 1950. Quanto tempo dura? Sensacional isso. Durava no Brasil 6 anos. Quando eu comecei a dar aula, eu mostrava lá para os alunos. 6 anos. Por que 6 anos? Quando começa o ciclo? Quando um produtor, hoje, em novembro, diz assim, eu vou inseminar esta vaca. Dia 1. Quando o produto desta vaca, em média no Brasil, vai para a mesa do consumidor? 1000 dias. 3 anos. 1000 dias. Eu falo todos os dias, 1000 dias. Então, tudo que ele fez hoje, daqui a 1000 dias será colhido, não é o arroz. Quanto tempo levava para ser colhido na pecuária mais na década de 60, 70, 80? 5, 6 anos, porque a idade de abate era 4 anos e meio. 2000 dias. 2000. Mais quase 300 dias de gestação. Então, hoje é 1000 dias. Então, este ciclo, ele vem se repetindo. Qual a posição que nós estamos em 2025? Era para estarmos retomando um ciclo de alta, com redução do abate de fêmeas. No entanto, não foi isso que nós observamos. Até o primeiro semestre de 2025, um grande abate de fêmeas no Brasil como um todo, mais movido por uma saída de uma fase muito crítica da pecuária de preços baixos, produtores precisando se capitalizar, então seguiram ainda intensificando o abate de fêmeas, e também parte de novilhas oriundas de programas de cruzamentos, como o avanço tecnológico, entram na categoria fêmeas. Muito bem. No segundo semestre de 2025, começa a diminuir o abate de fêmeas, valorização do bezerro, e o ciclo começa a ser revertido para entrar na alta. Viemos para o sul do Brasil. O abate de fêmeas continua no segundo semestre e bate em setembro 60% das fêmeas destinadas ao abate. Qual a razão? Por que a cria no Rio Grande do Sul está demorando mais tempo para reverter o ciclo? Fácil de compreender. Pecuaristas que são agricultores também estão endividados e sem receita da agricultura. Agricultores que são pecuaristas não têm crédito, não têm dinheiro, cooperativas quebrando, empresas falindo. De onde eles vão fazer dinheiro? Do seu, vamos chamar, gadinho? Não, tem um gadão, que são as vacas, que eles iriam colocar em reprodução. Não, vamos precisar fazer dinheiro. Então, isto atrasou um pouquinho o ciclo para entrar na alta agora, nos últimos 2, 3 meses, e isto nos dá a perspectiva extremamente favorável para os próximos, que seriam 2 anos, agora é 3, porque ele não entrou na alta ainda, recém está começando. Então, nós vamos ter um ciclo, Eduardo, um pouco mais longo, que não vai ser 1000 dias, vai ser uns 1500 dias. Nos dá mais fôlego para investir. E este é o grande puxador da tecnologia. Não é professor Júlio Barcelos falando, não é ninguém falando. O que puxa a tecnologia é preço pago pelo produto final. Perfeito. Se o boi vale, o terneiro vale, a semente vale. Tudo vale. E tudo começará a valer. Já está começando agora. As conversões do quilo do boi em insumos estão mais favoráveis. Eu já compro mais sementes, eu já compro mais ureia, eu já compro mais suplemento mineral, eu começo a descolar a favor do investimento para melhorar a produtividade. Este ciclo se acaba? Não. Então, significa que daqui
1.500 dias, vamos entrar numa fase de baixa? Poderemos entrar numa fase de baixa, sim. Então, nós temos tempo de preparação, de ajustes. E quando entrar na fase de baixa, não significa que nós vamos diminuir o uso tecnológico. Nós estamos capitalizados. Agora nós vamos moderar um pouco, racionalizar, otimizar, para que todos os investimentos continuem preparando para quando virar, não preciso investir. Eu só estou colhendo porque já investi no período mais favorável. Então, esse ciclo, salvo crises sanitárias, anomalias climáticas, uma seca pode alterar este ciclo, antecipar ou alongar. Crises econômicas. Então, como está se alongando o ciclo no Rio Grande do Sul? Uma crise econômica ligada à agricultura, diga-se de passagem, com problemas graves para o Estado, mas também com retrospectivas questionáveis de aspectos de gestão, de investimento e de controle das atividades produtivas. Perfeito. Professor, então, puxando isso, o que nós vemos hoje, a gente, das últimas 5 safras de soja no Rio Grande do Sul, a gente tem 3 frustrações por seca, uma por chuva demais e uma colheita mais cheia. E no arroz, a crise devido ao valor pago pelo grão. Nós temos muitas áreas que o arrendatário não vai conseguir plantar. Ele não tem possibilidade, não tem crédito, e essas áreas vão ficar livres, tanto de arroz como de soja. No rebanho que o Rio Grande do Sul tem hoje, a gente não tem capacidade de ocupar essas áreas de maneira geral, né? A gente não tem... Tem animal para isso? Claro que tem. Tem muito animal passando fome ainda. Perfeito. Tem muitos animais com potencial de crescimento muito maior que por falta de combustível não estão sendo adequadamente manejados e não estão crescendo e gerando ganhos diários que permitam encurtar o ciclo, melhorar a produtividade. Então, nós temos um espaço muito importante e aí eu vejo como uma grande oportunidade. Bem, deixa tu finalizar a pergunta. Não, era isso. Eu queria saber se, na verdade, o primeiro entendimento é se o produtor, o pecuarista, ele vai ter capacidade de pegar essa área de volta e fazer algo com ela, porque muitas dessas áreas ele vai receber degradada, um campo de sucessão, aonde vai demandar algum investimento, porque senão, se ele esperar essa área se recuperar, demora muito, né? Ela até voltar a ter algumas espécies nativas, ou aquele azevém de ressemeadura voltar, ou uma necessidade de botar uma adubação. Então, primeiro é a capacidade do produtor de pegar de volta isso e investir alguma coisa, não precisa investir muito, mas alguma coisa nessa área. E a outra é a capacidade de ocupar essa área com gado, né? Porque as outras áreas vão continuar sendo ocupadas, tanto o campo nativo ou as áreas de pastagem em rotação, que já existem, que já está tudo bem montado. Agora, essas áreas que vão sobrar agora no verão, que estão disponíveis agora, né? É a capacidade do produtor de investir e se tem rebanho para utilizar nessas áreas, se a gente tem capacidade de... Tem como fazer essa manobra. Exato. Rebanho tem. Rebanho tem. Isso, sem dúvida alguma. Tem. E se aquele pecuarista que teve dificuldades com o seu arrendatário, ele mesmo é um sojicultor, tem muitas situações assim, não tem a capacidade de investimento, isso pode ocorrer também. Existem muitas parcerias hoje, existem muitas pessoas com capacidade de investimento, às vezes até o vizinho. E o que ele não deve deixar é esta área ociosa. Aí sim é insustentável, aí é degradada. Bom, e qual é a grande dificuldade para se implantar um novo pasto? É preparo, contratação de serviços. Não é tão simples assim. Então, se este produtor tem o seu maquinário, com um preparo mínimo, com poucas coisas, ele já está com o seu solo pronto. Então, talvez existam 2 ou 3 caminhos aí para potencializar a pecuária do Rio Grande do Sul. E também resolver problemas de endividamento de muitos agropecuaristas. Ele pode olhar
para os pastos de verão, embora já seja um pouco tarde. Sim. São pastos de alta produtividade, mas de ciclos relativamente curtos. Isso é um caminho. Mas ele pode até março, abril, mas nós estamos em dezembro praticamente. Então, viabilizar uma anual de verão, que é quase que uma lavoura, para chegar em abril, maio, já não ter mais nada, talvez seja questionável isto. E eu me lembro bem, quando na Depressão Central, na própria estação experimental, no final de agosto, nós estávamos plantando pastos de verão. E eu vejo produtores na região da Campanha Fronteira Oeste plantando agora pastos de verão. Ele vai usar janeiro, fevereiro e março, 3 meses. Então, isso é um pouco... É preciso uma análise mais criteriosa. Mas tem um aspecto fundamental. Assim como tem o preparo de verão para o arroz no outro ano, será que não é o momento dele começar a organizar este solo agora, preparar, corrigir, dividir, melhorar a aguada e antecipar os seus pastos para o inverno? Então, talvez, mais tempo, vou com mais calma. Eu não tenho que fazer um desembolso tão rápido agora, mas vou me apropriando. Vou fazer uma análise, um pequeno projeto. E se estas áreas desocupadas são numa escala um pouco maior, eu posso construir o que eu tenho chamado de pulmão. Vou fazer bem feito um pulmão na minha propriedade, como manda a técnica. Não posso aproveitar a 100 hectares, não tenho recurso, vou fazer em 20. Mas estas 20 hectares vão produzir quase por 100. E do resultado dela eu vou ampliando para as demais. Então, isto não é uma questão, porque eu estou falando num podcast, videocast de uma empresa que vende sementes. Nós concluímos um trabalho agora pelo SEBRAE, que foi o diagnóstico da pecuária de corte da metade sul do Rio Grande do Sul. Nos últimos 10 anos. Trabalhamos com o professor Paulo Carvalho e finalizamos e entregamos agora no Universo Pecuário um trabalho e na Expo Inter para o governo do Estado. Há um despovoamento de gado por conta da agricultura, chamada soja, sem a verdadeira integração e a presença do gado. Produtores que saíram da pecuária e ficaram na soja. E hoje eles não estão nem com soja, nem com pecuária, nem com dinheiro. Então tem muitas áreas ociosas aí que, bem trabalhado via empresas de insumos, via organizações de produtores, é possível ir recuperando com potência de produtividade. E eu vejo uma grande oportunidade para isto, demonstrando que talvez seja um caminho de revitalização da pecuária, de recuperação de renda e de sustentabilidade. Perfeito. Ou seja, aquelas guanchumas que virão no verão devem ser substituídas por plantas mais nobres e quilos de peso por animal. Isso aí. Tá dado o recado. Tá né? dado o recado, impressionante. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem um caminho a seguir agora e eu vejo a pecuária como uma das grandes soluções e região que culturalmente já se faz pecuária, né? Porque muitas vezes a gente fala dos benefícios da pecuária para a lavoura e a gente vai para o Planalto e não tem cerca, então a gente está muito distante de inserir de novo o animal no Planalto, mas na campanha ou na metade sul isso está muito próximo, porque há pouco tempo atrás ele era um pecuarista, né? Então a gente tem cerca, a gente tem mangueira, a gente tem a habilidade de trabalhar com animal, então acho que é muito mais fácil nessa região a gente recuperar isso, trazer o animal de volta e ter uma pecuária de maneira sustentável, né, dentro desse ambiente. Uma questão que eu venho discutindo já há alguns anos é com relação à palavra integração. Eu tenho substituído muito a palavra integração por compartilhamento de recursos. O que significa isto? Nesta região, como exemplificaste na região do Planalto, que não tem mais cerca, as atividades foram vistas como atividades independentes, às vezes complementares, mas por equipes e recursos independentes. Então, uma integração diferente da diversificação. A diversificação, eu tenho o sujeito lá
nas pastagens com abelhas. Está produzindo mel, mas eu, apicultor. Eu tenho o que cuida do gado que está cuidando da pastagem. E eu tenho, às vezes, até um agricultor que colhe semente de pastagem. 3 atividades independentes, fantástico, propriedade extremamente diversificada. Não é integrada. Ela só é integrada quando os recursos... E vou dar um exemplo. Por exemplo, se o apicultor montasse no cavalo, cuidasse o gado na pastagem e subisse no trator na hora de colher a semente da pastagem. Isso é compartilhamento de recursos. Ou seja, eu dividi o salário dele por 3 atividades. A mesma coisa para o trator, a mesma coisa para o solo. Ou seja, quando os recursos se compartilham, aí nós começamos a enxergar melhor como as atividades se integram. Então, o sujeito pode estar de bombacha e bota de couro, de manhã. Ao meio-dia, ele está de crocs, cuidando das abelhas. E à tarde, ele está de bota de borracha, cuidando os seus pastos como um agricultor. Então, se nós não integrarmos recursos e dividirmos entre as atividades, sempre, ou na maioria das vezes, haverá uma disputa pelo recurso. Eu me lembro muito bem quando começamos a preconizar o uso de feno de palha de arroz na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E um produtor me disse, estamos com problemas. Qual é o problema? Para tirar o feno da lavoura, os tratores estão ocupados. Eu acho que eu terei que comprar um trator só para o feno. Disse para ele, é muito mais fácil pegar todo esse dinheiro e comprar comida para o gado, porque não vai viabilizar. Ou seja, esta cultura de que nós podemos, isso está mudando, as propriedades são menores, tem diferentes gerações, e isso está facilitando um pouco este compartilhamento de funções. Ou seja, por isso que tem que ser um versatilista. Vocês têm que vender, têm que falar no microfone, têm que criar o marketing, têm que criar o card para o Instagram. É isto. Nós não podemos ter milhares de pessoas fazendo cada um pedacinho e nunca se conversam. Então eu tenho que ter esta capacidade de criar uma cultura do pessoal da pecuária, principalmente, mas também do que sobe do trator, e eu entendo que andar no trator com ar-condicionado, GPS e ventilador de teto é melhor que andar no lombo de um cavalo. Mas tem momentos que andar no lombo do cavalo é necessário, assim como andar escutando o nosso podcast no trator, também será importante. Muito bom. Professor, o senhor mais uma vez menciona o sistema pasto, e eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que acredito que muitos dos nossos ouvintes também se questionam. Hoje a nossa pecuária ela é baseada num sistema a pasto. Sem dúvida nenhuma, a gente tem outras formas de alimentar os animais, que são rentáveis, para muita gente é um bom negócio, mas é a pasto o nosso sistema, a nível Brasil. Gostaria de saber como que o senhor percebe os selos que estão sendo pensados, alguns que já se usam, para esses animais produzidos a pasto. Se esse é o caminho, o que representa essas carnes que tem um selo diferencial, mostra que o produto foi produzido de uma forma um pouco mais tecnificada, um pouco mais sustentável, como a gente já mencionou anteriormente, e se de fato existe esse mercado e o quanto representa hoje esse produto diferente. O que é a carne commodity do rebanho geral e o que são os selos, até os selos raciais. Se o senhor pudesse trazer essa percepção. Bem, vamos chamar assim, a carne commodity é aquela carne vendida em grandes quantidades, com qualidade assegurada e por um preço estabelecido com a força do mercado. Segue as leis da oferta e procura, ponto final. É a grande capacidade competitiva brasileira. Agora, independente de onde ela vier, agora nós temos outras possibilidades. Quando nós não temos esta quantidade competitiva em preços, nós temos que partir para os outros caminhos, que são as diferenciações.
que são as carnes voltadas para nicho. E como nicho, o próprio nome diz, é uma pequena parte, a carne gourmetizada não é uma carne para vender de caminhão, é uma carne para vender de Kombi. E para vender por mais, nós temos que provar que aquilo que nós estamos prometendo, vamos fazer uma analogia. Quando eu vendo 1 quilo de semente PGG, eu vendo por mais. E tu me prova que ela é melhor. Tu me prova, mas tu está me vendendo. Não, mas peraí, olha aqui, ó. Tá vendo o certificado aqui? A, B, C, D. Estou te garantindo que o que eu estou dizendo é verdade. Mas não sou eu que estou dizendo isso. É uma terceira parte que certificou. Quando eu vendo uma mesma semente mais econômica, não vou chamar de barata, mais econômica, como commodity, o meu argumento é: estou te vendendo por menos. Só isso. Eu não preciso provar por que eu estou vendendo por menos. Agora, quando eu vendo por mais, eu tenho que provar. E o que me dá garantia são os selos e as certificações. Que abre uma perspectiva para aquele que tem maior poder aquisitivo ir na direção do produto certificado descomoditizado. De novo, volto para a semente. Bom, mas então eu só vou vender um pouquinho. Não. Porque todos aqueles que ainda estão comprando a commodity, eles têm um desejo de comprar o produto diferenciado. E num determinado momento, eles terão capacidade de compra do produto diferenciado. Então o nicho se amplia, mas quem diferenciou já tem que estar num outro patamar, criando outros atrativos. Então a carne. Hoje nós temos uma indústria brasileira que tem, posso usar até a marca, mas tem grass feed e feed, e carne vinda de confinamento. Ambas têm selos. Sim. E ambas têm os seus nichos específicos de mercado. Perfeito. E este é um caminho, principalmente, para o sul do Brasil. O Uruguai não usou isto. O Uruguai criou marca país. Ele faz a reputação da marca do país, porque é um país, carne natural do Uruguai. Sendo que hoje no Uruguai, mais de 30% dos novilhos abatidos vem do confinamento. Sim. No Brasil, nós vendemos menos de 10% do gado abatido vindo do confinamento. E no Rio Grande do Sul não chega a 5%. Então ela vem de pasto. Então nós, como um Estado, podemos criar nossos caminhos para diferenciar a produção e vender por mais. Vender para nichos de mercado e tem apelos. Tem a carne do Wagyu, tem a carne das raças, tem inúmeros selos, isso cada vez cresce mais. Então este é um caminho muito importante. Mas eu não posso deixar de fazer um cruzamento com confinamento e com pasto. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que a melhor forma de alimentar um herbívoro, que é o bovino, é com ervas. Eles são ruminantes pré-domesticação. Eles foram desenvolvidos para isto. Não é proibido usar qualquer outra coisa. Aliás, o pessoal do CrossFit aí não come mais carne, está só tomando whey. Não é proibido. Sim. Então, a eficiência nas 3 fases da produção. Na cria, nós precisamos 10 quilos de matéria seca para 1 quilo de produto. Na recria, nós precisamos 4. Na terminação, precisamos 7. Dar 7 quilos de matéria seca na terminação via pasto é muito mais econômico que via grão, salvo circunstâncias. Então nós não podemos criar muros. As tecnologias são complementares, são adicionais, elas não são antagônicas. Então o confinamento tem o seu papel. Em regiões em que nós temos um milho muito barato, por que não? Então a maior eficiência eu usei pasto. Cheguei a um custo muito baixo. Me falta 60 dias. E tenho uma oportunidade de arroz
Hoje, o arroz em grão está mais barato que o milho, posso viabilizar. Mas não são sistemas de produção estáveis, únicos a longo prazo. Eles são sistemas mais de oportunidades. E sempre compreendendo que é um sistema. O confinamento isolado está sempre neste grau de dependência do preço do milho, que é o que marca. Sim. A não ser que esteja ao lado de uma indústria de DGG, que não tem no Rio Grande do Sul, mas que tem no Mato Grosso, e aí eu tenho um resíduo da destilaria de milho para a produção de etanol muito econômico. Então, potencializa isso. Agora, e de onde vêm os terneiros? E os novilhos? E as vacas? Vai dar milho para uma vaca. Por que não se suplementa a vaca? Isso é uma pergunta que eu sempre faço. Por que você não suplementa vaca de invernar? Vaca de cria? Ah, mas é muito caro. Ah, é. A conversão é essa, é 10. Então, o animal foi o bovino. Embora tenhamos mudado muito na vaca de leite, transformamos quase que num suíno para alimentá-la com grão, e por isso temos problemas sérios de reprodução, problemas sérios de doenças metabólicas, problemas sérios de acidose subclínica, mas eu tenho que somar estas potencialidades, complementar um sistema com o outro. Não são exclusivos, mas ainda o animal colhe melhor o pasto do que colhe a máquina o milho. É mais fácil. Então, e esta é a potência. Se nós estamos falando de sustentabilidade, seria uma contradição, uma incoerência brutal dizer que a pecuária gaúcha precisa se intensificar via grão. Primeiro que nós não temos milho nem para galinha e para porco aqui. Temos que importar da Argentina. Então, de que adianta nós plantarmos milho, colher 5, 6 mil quilos por hectare, ter um milho extremamente caro para viabilizar num confinamento? Hoje é muito questionável, mas dentro de um sistema de produção onde o produtor amplia o seu rebanho, deixando uma célula para terminar, altamente viável. Mas a base é o pasto, continua sendo o mais econômico e respeitando toda uma cultura. Se nós queremos apropriar cultura, uma carne do Pampa, não pode ser igual à carne do confinamento do Centro-Oeste, porque aí é igual. Né? Então, tem que analisar um pouco esses aspectos. Sim, ele entra como um acelerador do processo também, né? Um confinamento, tu consegue... E é isso, eu acho que dependendo da conjuntura, as propriedades que têm capacidade de colocar, né? Botar um sistema, um confinamento, sim, e daqui a pouco, em outro momento, aquele confinamento está parado também. Sim, com investimentos hoje é muito frequente, confinamentos pontuais, ou confinamentos até um pouco mais duradouros, mas com investimentos mais moderados, uma infraestrutura mais simples, e que serve para potencializar. É o acelerador de toda a atividade. Para uma questão fundamental na produção agropecuária brasileira, gaúcha muito mais. Redução do custo fixo. Como se reduz custo fixo? Que é aquilo que independe da produção. Produzindo mais. Maior produtividade. Claro, então, se eu tenho um custo de uma pastagem, custa 10, e eu coloco um ganho de peso de 1 quilo por dia, o custo do ganho é 10 dividido por 1. Se eu coloco 3 quilos por dia com mais animais, eu divido 10 por 3. Então, este custo está fixo. Se eu tenho um peão que cuida de 100 vacas, o custo dele é 1. Se ele cuida de 200, então eu preciso produzir mais. Por isso que muitas vezes eu comento que para reduzir custo tem que gastar mais. Mas como? Tu vai gastar mais? Sim, eu vou gastar mais, mas vou reduzir o custo dentro de um determinado tempo. Claro. Então, se eu aumentar produtividade, isso eu falava muito quando dava palestra sobre creep feeding. Mas como tu vai aumentar o custo da produção de terneiro? Sim, vou gastar mais, mas eu vou diluir o custo fixo do terneiro no desmame. Se eu desmamo um terneiro com 150, o custo da vaca, do touro, do manejo, até desmamar o terneiro, eu divido por 150 quilos. Se eu desmamar esse terneiro com 200,
o custo do quilo produzido do terneiro é muito mais baixo. Agora, como eu aumento esse custo? Com faixas de recursos que eu posso otimizar, gastando numa etapa de máxima eficiência que é o creep feeding para o terneiro. Então, aí vem a grande pergunta. Põe ureia ou não põe ureia no teu azevém? Talvez seja necessário eu gastar mais. Já está lá o peão. Sim. Já está lá o trator. Já está lá o pasto implantado. Então eu vou aumentar a produtividade e com isto o quilo produzido é menor. Gasta mais para o custo final ficar menor. É custo fixo, que é o grande problema da agricultura gaúcha. Pequena escala, o sujeito tem muito maquinário, ele adora comprar ferro, agora em março ele vai lá na Expo Direto comprar mais um pouco de ferro, porque eles aumentaram 3, 4 linhas de uma semeadeira e agora ele vai ter uma conta maravilhosa. Só que ele não pode fazer isso porque ele aumenta o seu custo fixo. Como ele vai pagando em produto, chega um momento que todo o produto está comprometido com o custo fixo do investimento na máquina. E o pecuarista também está nisso. Então tem que desenvolver atividades que o gasto representa aumento de produtividade e que o custo unitário baixa. E ele baixa aumentando a produtividade do indivíduo, do hectare, ou seja lá o que for. Que conversa, Tiago. Muito bom. Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza. Não poderíamos ter feito um último episódio melhor que contemplasse todo o sistema. Extremamente enriquecedor. Professor, muito obrigado. Eu gostaria de perguntar para o senhor, todo mundo que nos escutou, que gostaria de escutá-lo mais, de conhecer mais o grupo, aonde que a gente pode encontrar conteúdos do grupo? Tem site, tem alguma plataforma? Sim, o Nespro tem uma página na internet, é só colocar Nespro e hoje vai tudo muito rápido. E lá na página do Nespro tem uma parte que se chama, eu estou falando mais para os produtores, publicações. E nas publicações tem uma gaveta que ele vai abrir, tem apontamentos. Tudo aquilo que nós publicamos em revistas de uso diário. Agora temos uma parceria com a Revista Pecuária Sul. A partir deste mês já começamos a produzir conteúdo. Está tudo à disposição. Então na nossa página. E nós temos um produto hoje muito valorizado que se chama Minuto Técnico. Todas as segundas-feiras vai ao ar o Minuto Técnico. Isso é pelo Instagram. Vai começar a circular também no YouTube a partir da próxima semana. Vai para o TikTok também, o Nespro. Então, todas as redes sociais. Vai para o LinkedIn. Vai no YouTube. Então, esse Minuto Técnico é algo que é um pequeno recorte deste nosso diálogo, que nós chamamos de Minuto Técnico. Então, a nossa equipe faz uma gravação a campo normalmente. E para vocês terem uma ideia, aqueles que nos acompanham vão perceber isso, nós temos um Minuto Técnico que tem 2 milhões de visualizações. Não é tão simples assim para a nossa área do conhecimento. Nós não somos grandes difusores nós não estamos no TikTok, nós não somos viralizadores. Claro. Mas teve 2 milhões quando eu falei numa propriedade rural da importância da água para os animais. Então tem 2 milhões lá de visualizações. Então isso tem dado uma reputação muito boa. Os produtores dizem, às vezes tem pessoas leigas, gostei de ver um embarcadouro para bovinos, é importante os últimos 3 metros, está no nível do caminhão, sim, é melhor. Gostei muito dessa porteirinha que faz para os terneiros não entrar no brete junto com as vacas. Então as pessoas captam isto, com a sua criatividade, podem entender melhor e até aplicar na prática. Então o Nespro, ele está nas redes sociais e ele está na página da internet. E sempre respondendo, nós temos 2 grupos de WhatsApp que se chamam Nespro Divulga. Um deles está esgotado, não dá para entrar mais, o outro já está quase no máximo, onde nós divulgamos todas as quartas-feiras o índice Nespro de preços. Então isso vai ao ar todas as quartas-feiras, que fica na nossa página também. Então nós repercutimos, aqueles que desejam se cadastrar, é só entrar na página do Nespro, preenche lá e está cadastrado para receber tudo que é novidade em primeira mão pelo grupo de WhatsApp. E a jornada Nespro continua anualmente?
a 21ª, este ano, para 2026. Já estamos trabalhando, vamos lançar agora o dia 5 de dezembro, será novamente com o Desenvolve Pecuária. Legal. Vamos para o 2º ano de parceria, no Barra Shopping, 24 e 25 de junho. Já estamos com muita coisa pronta, já estamos construindo o programa, reservado o shopping, vai ser um evento de muita repercussão para a pecuária do sul do Brasil. Hoje, nós realizamos um marco, antes da jornada e depois da jornada. Então, hoje nós temos muita tranquilidade de dizer, evento de pecuária só depois da jornada Nespro. Antes dela, num shopping, é o primeiro evento que se materializa com um grupo de empresas e apoiadores com muita potência e um espaço de negócios. Nós estamos olhando muito mais hoje como um evento em que mais de 70% do seu público é produtor, é pecuarista. Quando o Eduardo começou conosco no Nespro, predominavam estudantes. Hoje, predominam os produtores, as empresas, e isto cria um ambiente de muita interação. Os estudantes conversam com os produtores, fazem contato com as empresas, por meio das empresas conseguem estágios, ficam com o cartãozinho do pessoal da empresa, as empresas começam a formar caminhos de recrutamento dos seus futuros colaboradores. Então tem sido um ambiente muito promissor e de espaço de diálogo e de formação de redes e também de negócios. Ótimo. Para reforçar, qual a data, professor? 24, 25 de junho. É uma terça e quarta. Tá? Perfeito. Fica aí o convite a todo mundo que nos escuta. Já vai ao ar na nossa página. O dia 5 de dezembro será lançada oficialmente o evento. Perfeito. Que bacana. Muito obrigado. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Encerramos essa primeira temporada do ciclo de podcasts Falando em Pastagens. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou durante o ano. Ano que vem continuamos, vai ter mais. E obrigado ao meu amigo Eduardo, que estava comigo aí em todos os programas. E, professor, mais uma vez, não poderíamos ter encerrado de uma melhor forma. Bem, eu agradeço esse espaço, ele enriquece muito o meu trabalho, a minha formação. Cada vez que preciso elaborar alguma opinião, isto nos exige muito pela responsabilidade que temos. E desejar a todos aqueles que acompanham este podcast, que sei que são e serão cada vez mais pessoas seguidoras, desejar um 2026 extremamente de realizações. 2026 contempla todas as externalidades que puxam a pecuária. E aqueles produtores de grãos que vêm enfrentando dificuldades, tenho certeza que esta crise, ela é circunstancial, ela será superada, mas muitas vezes eles precisam olhar para a pecuária não como uma atividade superior à agricultura, mas como uma atividade que tem o seu lugar, tem o seu papel e que pode, em tempos de crise, ser a salvaguarda necessária para a agricultura altamente dependente das questões climáticas e conjunturais de créditos. E mesmo num início de 2026, com o fenômeno Laninha, isto pode nos favorecer a nos prepararmos de uma forma mais assertiva para o inverno. Um grande 2026 para a PGG, a vocês e a todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Até mais, pessoal.